De volta, continuando o programa Sul de Minas em Foco, aqui pela Rede América de Televisão, o jornalista Lucas Silveira no comando, hoje falando sobre a história da Catedral de Pouso Alegre. Estamos aqui com o Fernando Henrique do Vale, historiador, ele que escreveu o livro, olha, Catedral de Pouso Alegre, Espaço de Fé e Sociabilidade. Ele foi patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e narra um pouco da história da Catedral. No bloco anterior, para quem está chegando agora, no bloco anterior nós já falamos da antiga Catedral, que tem muitas riquezas, uma história muito vasta. Parte dessa história ainda se encontra dentro da própria catedral, com as imagens sacras e com a sua própria história. E vamos lá para a construção da nova catedral. Uma curiosidade que está no livro aqui, que eu achei interessante, quando surgiu a proposta da construção, para aquela época, vamos dizer, década de 40, final de 40, início de 50, sim, a cidade estava em crescimento e a catedral quis entrar quis acompanhar isso, né, isso. Fernando? Conta um pouco pra gente como que foi. Olha, eu chamo esse capítulo de Os Sonhos do Otávio, né? Porque no comecinho da década de 40 ele já lança uma carta pastoral convocando toda a diocese a se voltar para a construção de um novo templo. Porque ele fala... Eu coloquei um pouco ali, detalhei alguma coisa, né, transcrevi alguma coisa no livro, outras coisas eu não transcrevi porque a carta ela não é tão grande, mas também, senão ia ficar muito longa a escrita. Ele fala muito de que o templo estava muito velho, não acompanhava, né, isso que você falou, o crescimento da cidade. Então vamos fazer uma coisa maior, mais suntuosa e mais moderna. E ele convoca, daí no decorrer da carta pastoral, ele já tem a planta já pronta, as medidas todas certas, ele já começa a falar que não, que ela vai ser ampliada para trás, né? Então ele vai detalhando tudo. E o que aconteceu na prática? Ela foi para trás, foi para frente, a catedral antiga ficou no meio? Ela foi um pouco, na prática mesmo, ela foi um pouco para frente e se ampliou para trás, porque a catedral antiga ela era um pouco menor, né? Para a pessoa que passa ali na praça, Fernando, para ter uma ideia, aonde que seria as torres da antiga catedral, onde que seria a antiga catedral, para quem está dentro da catedral ter uma noção de como era a antiga catedral, que ponto que era ali e o que foi ampliado para a pessoa em casa ter uma dimensão. Penso eu que até os altares laterais ali que seriam as torres, né? E a catedral deveria até ir mais ou menos até além da Capela do Santíssimo um pouco. Então aquela parte do fundo, a antiga casa paroquial em cima não existia ainda. Então a ampliação ela se deu um pouco, né? Poucos metros para trás e poucos metros para frente, né? Podemos dizer que a catedral ela era menor do que, por exemplo, o santuário em tamanho? Ou até o tamanho do santuário, vamos dizer assim, um tamanho assim, mais ou menos de santuário, porque a catedral atual ela é maior, bem maior que o santuário, né? Sim. Então vamos dizer que ela é o mesmo tamanho que o santuário, mais ou menos. E não teve, vamos dizer assim, na época as pessoas não tinham aquela consciência de, nossa, mas é um patrimônio, é uma história, como que vai ser? Você chegou a pesquisar isso, as pessoas ficaram, nossa, coitado, vai quebrar a catedral? O que eu percebi, assim, lendo os jornais, não houve negativa nenhuma. Quer dizer, as pessoas estavam ansiosas para ver uma construção nova. Um templo grandioso, né? Mais iluminado, né? Porque a gente pega as fotos da antiga catedral, nós temos a impressão que ela é um pouco obscura, né? Meio uma escuridão, que era característica dos templos, né? De medievais, até mesmo com estilo gótico. A catedral antiga não era estilo gótico, mas preservava aquele clima de escuridão, de penumbra que levava a pessoa em oração. Não vou dizer que a nova também preserva isso, ela preserva, mas ela tem, vamos dizer assim, um ar mais, vamos dizer, mais claro, né? Um ambiente mais claro que também convida a pessoa à oração. E o fato, por exemplo, do chão ser antigamente de assoalho, isso também dava uma... Engraçado também, o chão sendo de assoalho era de alçapão, porque enterrava-se gente embaixo. Sim. Então, quer dizer, o padre, as pessoas importantes da época, sim, eram sepultados dentro da igreja. Quando eu pego, até mesmo peguei por curiosidade esses tempos, os livros de óbitos antigos da catedral, eles falavam assim, a pessoa foi sepultada no adro desta matriz, abaixo das grades, quer dizer, abaixo do chão da matriz, ou senão a pessoa era sepultada no cemitério paroquial, que daí era
onde hoje é a prefeitura, né? Ali no Alto das Cruzes, na região do Santo Antônio, né? Então, geralmente, vamos dizer assim, geralmente era sepultado dentro da igreja alguma família que tinha influência na cidade, sim, ou algum sacerdote, algum parente de padre. Sim. Então, chegou ali onde que hoje é a catedral, chegou a ser um cemitério, podemos dizer também. Chegou a ser um cemitério, sim. Então, vamos dizer assim, retirar esse ar de antiguidade, até mesmo quando a catedral ela começou a ser construída até mesmo antes do Concílio e Vaticano II, e no decorrer do Concílio Vaticano II, né, ela passou, porque década de 60, né, 70, ela estava em plena construção. Para tirar esse ar de antigo, então criou-se esse templo, né, imaginou-se esse templo maior, né, esse templo grandioso, e Dom Otávio, na carta, ele convoca toda a diocese para ajudar. Então foram quase em torno de 40 anos para ela estar pronta. Quando ela teve, eu falo 40 anos porque ela começou em 1948, a ser demolida, e a sagração foi em 1980, mas em 1980 ela não estava totalmente pronta. A década de 80 ainda se arrastou. Eu lembro que eu era criança e foi no finalzinho ali, o Monsenhor Benedito que estava terminando de pintar ela ainda, sim, né? Eu lembro disso. Por isso que eu bato na tecla que foram em torno de 40 anos para ser construída. E para ela chegar na imagem atual hoje, que o pessoal de casa está vendo imagens aí da nossa catedral hoje, no tempo atual, ela passou-se recentemente aí pela uma reforma, um estudo, né, que na sim, época o cônego, hoje Dom Edson Oriolo, que era o pároco na época, ele fez um estudo e analisou a estrutura da catedral, sim, e baseou-se, você até você relata isso no livro, um templo bonito, suntuoso, lembrando um templo lá da capital de Buenos Aires, que é a Catedral de Buenos Aires, né? Sim. As cores são idênticas. As cores são idênticas, que é o palha, né? O camurça, o palha, né? Para também ressaltar porque assim, pesquisando os livros de Tombo, quando foram pintar a catedral, eles convidaram um artista, um escultor, que é o Celestino Artigas, né? Que ele esculpiu várias imagens, estão nas paredes ali, inclusive um Cristo maravilhoso, que eu acho, na minha opinião, maravilhoso, que tem acima do altar, bem acima mesmo de quem olha lá das naves do corredor central. Aquela imagem, sim, uma imagem dourada, belíssima, o Celestino Artigas que esculpiu, e as imagens de fora, das portas da frente, né, foi o Celestino Artigas. Aquele Bom Jesus na entrada principal também foi obra dele. O cordeiro, a cruz com a cobra enrolada, com a serpente enrolada. E o pintor, o artista plástico, foi o Antônio Pérez, né, que é um espanhol, né? Ele veio justamente para fazer essa catedral. Depois ele começou a fazer outras igrejas no sul de Minas. Andradas, né? Andradas. E no Brasil, parece que na região de Santa Catarina ele fez também uma catedral, que depois eu entrei para pesquisar o tipo de pintura e se assemelha muito com a nossa catedral. Porém, na época o dinheiro era escasso, estava escasso, porque uma obra monumental gastou-se muito dinheiro. Eram para ser coloridas aquelas imagens. Então, como não tinha dinheiro para se colorir, optou-se pela pintura monocromática, né? Então ficou a catedral toda verde e um verde mais escuro, criando os traços, né? E o cônego Edson teve essa visão, vamos dizer assim, essa aproximação com outro tipo de catedral que possui a mesma obra arquitetônica, e chegou-se a esse palha, que na minha opinião ressaltou mais o verde. Quer dizer, deixou a igreja mais bela também mais por dentro. Que antes era, vamos dizer, eu lembro, era um verde e um cinza que não ornava muito uma estrutura, sim, e escondia muita riqueza da catedral. Hoje não, hoje você consegue o transcendente ao entrar, sim, na catedral, perceber a beleza e os destaques das, sim, obras que existem. E até mesmo ele chegou a pintar, colorir duas telas ali, né? Que é a se eu não me engano, do Rei Davi, que está na porta, né, de entrada da catedral. E na Capela do Santíssimo. Na Capela do Santíssimo, que é o sumo saceleste, parece, né? E aí eu acho que parou por questão do recurso também, recursos, né? Financeiros. Que é hoje o colorido combinaria melhor, né? Com a palha, sim. Com a palha. Sim. E agora, de mais interessante, Fernando, para a gente compartilhar com nossos telespectadores, o que você tira desse livro que você fala assim, olha, essa história da catedral eu não conheci e aqui nesse fato eu acho que é de extrema relevância? Olha, essa carta pastoral que eu citei nesse livro eu não conhecia, eu desconhecia. E porque eu pensava, nossa, mas como foi feita uma catedral assim? Deve ter tido uma organização. Eu não sabia dela. E quando eu fui pesquisar na Cúria,
pedi para a arquivista passar o que ela tinha de documentação que o arquivo disponibilizava. Ela me disse: Fernando, tem essa carta pastoral escrita Nova Catedral. Eu falei: nossa, eu digitalizei, levei tudo para casa e comecei a ler. Daí que eu fui entender todo o processo. Inclusive, no livro eu coloco também um primeiro projeto, né, que eles idealizaram. O arquiteto da época, do interior de São Paulo, José Sacchetti, juntamente com o Otto Piffer, de Pouso Alegre, eles imaginaram uma igreja, um templo totalmente diferente desse que está hoje, que era um templo que as torres seriam de quina, né? Elas seriam meio que ladeadas e teriam mais detalhes por fora, né? Seria uma catedral mais detalhada, e até mesmo a cúpula teria um formato diferente. Então tem essa foto, que se vocês estiverem aí, pode mostrar depois para o pessoal aí de casa ver. Não foi feita por causa dos recursos. Quer dizer, aí se optou por essa atual, que era mais simples. Mais simples, porém que permanece a imponência dela para quem chega na cidade. E foi essa coisa da arrecadação, envolveu muita gente, Lucas. Foi uma organização muito grande, que não foi só Pouso Alegre. Em Pouso Alegre tinha as quermesses para a catedral, né? Todo mês tinha aquela quermesse levantando dinheiro. Mas eu pensava que era só em Pouso Alegre. Não, depois lendo essa carta pastoral e depois lendo algumas páginas da Semana Religiosa de época, eu vi que existiam 2 padres delegados, até mesmo um era o Cônigo Carvalhinho e o outro, uma época, foi o padre Gervásio, que eles percorriam toda a diocese, todas as cidades, fazendo campanhas. Quer dizer, arrecadavam dinheiro para poder trazer para as obras. Para as obras. E também teve uma ajuda preciosa de uma pessoa importante para o Brasil, que era amigo pessoal de Dom Otávio, que era o Juscelino Kubitschek, que ele veio até mesmo na Bodas de Ouro de episcopado do Dom Otávio e deixou uma doação volumosa. Na época ele era governador de Minas, né? Então ele deixou uma doação significativa. E o nome dele consta como sendo o primeiro ou segundo no livro de ouro de doações para a catedral. Olha só a história, então, da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, contada pelo historiador Fernando do Valle. Fernando, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui, compartilhando um pouco dessa história com os nossos telespectadores. E, para falar, quem quiser conhecer o livro, ter acesso ao livro, conta pra gente, porque por ser Incentivo à Cultura, não está à venda, é um livro distribuído gratuitamente. Gratuitamente. Então, Lucas, como é um livro feito pela Lei de Incentivo à Cultura, nós somos, não seria obrigado, mas nós somos chamados a distribuir prioritariamente para centros de pesquisa, museus, bibliotecas, universidades, faculdades e escolas. O que restar nós vamos priorizar, para a biblioteca, porque daí assim terá um acesso comum. Quem foi no lançamento do livro, porque esse lançamento foi muito divulgado por jornais, né? Nós tivemos até lá uma entrevista com você na Câmara, cartazes, ganhou o livro. Teve uma participação muito grande no lançamento, tivemos o registro de mais de 120 pessoas. A gente está vendo inclusive fotos aí do circulando por aí, ganhou o livro. E como foram feitas poucas cópias e a procura está grande, eu estou pensando em fazer uma segunda edição à parte da Lei de Incentivo à Cultura. Mas isso eu vou pedir a paciência das pessoas para aguardarem. Tá certo. Então eu quero agradecer, Fernando, mais uma vez sua presença e sua participação no nosso programa. Sim, eu que agradeço, Lucas. Olha, e eu quero agradecer também você que acompanhou o programa Sul de Minas em Foco hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima edição. Tchau.